É legal saber. O Rio São Francisco é um dos principais rios brasileiros, também conhecido como Velho Chico ou Rio da Integração Nacional. O Rio São Francisco liga as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. São 2.700 quilômetros que nascem na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e terminam no Oceano Atlântico, nas fronteiras dos estados de Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco recebe água de 168 afluentes, sendo que 90 deles nunca secam e outros 78 têm seu fluxo interrompido em determinadas épocas. Às margens dos seus leitos vivem cerca de 12 milhões de pessoas espalhadas em 504 municípios, numa área de 641. Em busca de uma solução para a seca que assola as terras do árido e semiárido nordestino, foi criado um projeto de transposição do rio, ou seja, é a mudança de fluxo de parte do seu leito para áreas onde a seca é mais intensa. O projeto, no entanto, é polêmico. Apesar de já iniciada, a transposição vem sendo questionada por vários setores da sociedade, de organizações civis a cientistas. Posicionamentos favoráveis e contrários do projeto. O governo deseja distribuir igualmente a água pelo país para que não haja mais tanta seca no Nordeste brasileiro. Porém, essa água será tirada dos outros estados para ser levada aos estados nordestinos, o que pode prejudicar o país, pois essa água é precisa no comércio agropecuário, e se a quantidade diminui, o comércio também cai, prejudicando os estados e ao mesmo tempo o país. A ideia de transposição das águas existe desde a época de Dom Pedro II, já sendo vista como a única solução para a seca do Nordeste. Naquela época, não foi iniciado o projeto por falta de recursos da engenharia. Ao longo do século XX, a transposição de São Francisco continuou a ser vista como a solução para o acesso à água no Nordeste. A discussão foi retomada em 1943 por Getúlio Vargas. O primeiro projeto consistente surgiu no governo João Batista de Oliveira Figueiredo após a maior estiagem da história, 1979 a 1983, executado pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Em agosto de 1994, o presidente Itamar Franco enviou um decreto ao Senado, declarando ser de interesse da União estudos sobre o potencial hídrico, bacias das regiões semiáridas dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Convidou o então deputado federal Aloysio Alves para ser ministro da Integração Regional e levar adiante a execução do projeto. Fernando Henrique Cardoso, ao assumir o governo, assinou o documento Compromisso pela Vida do São Francisco, propondo a revitalização do rio e a construção dos canais de transposição, o Eixo Norte, o Eixo Leste, Sertão e Remanso. Previa ainda a transposição do rio Tocantins para o Rio São Francisco. Tais projetos não foram adiante, mas durante seu governo foram criados o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, CBHSF, e o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco, PCR-BHSF, ambos através do Decreto de 5 de junho de 2001. Estes órgãos foram criados no marco do novo modelo de gestão dos recursos hídricos expresso pela Lei das Águas. Os comitês das bacias, compostos por representantes dos estados e municípios, cujos territórios contenham parte da bacia, dos usuários das águas e entidades civis de recursos hídricos que atuem na bacia, representam uma forma descentralizada e participativa da gestão dos recursos hídricos. Durante o primeiro mandato do presidente Lula, o governo federal contratou as empresas Ecologic and Environment do Brasil, Aguiar Consultoria e Estudos Técnicos e JP Meio Ambiente para reformularem e continuarem os estudos ambientais para fins de licenciamento do projeto pelo IBAMA. Os estudos foram conduzidos em duas frentes:
estudo de inserção regional, que avaliou a demanda e a disponibilidade de água no Nordeste setentrional, considerando uma área mais ampla que é beneficiada pelo empreendimento, estudo de viabilidade técnico. Econômica, considerando o melhor traçado dos canais, o planejamento e custo das obras e a sua viabilidade econômica. Estas empresas foram responsáveis pelos estudos de impacto ambiental e pelo relatório de impacto ambiental, apresentados em julho de 2004, que contém a versão atual do projeto, agora intitulado Projeto de Integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Benefícios econômicos e sociais. Benefícios econômicos. A transposição provocará, a longo prazo, um significativo aumento dos números referente a emprego e renda na região. Benefícios sociais. Pessoas que vivem em centros urbanos de diferentes proporções passarão a ser abastecidas de água para o consumo diário. Áreas abandonadas por falta de irrigação na zona rural voltarão a se tornar produtivas, criando nova fronteira agrícola. Até 2025, cerca de 160 mil hectares se tornariam produtivos. As águas do São Francisco também melhorariam a qualidade das águas nas chamadas regiões receptoras, o que traria inúmeros benefícios em termos de saúde pública, inclusive com uma drástica diminuição do número de impactos ambientais. Enquanto o governo reforça que as margens do Rio São Francisco serão revitalizadas e que o tratamento de água diminuirá a poluição, os ambientalistas dizem que o projeto causará danos à fauna e à flora da região e que serão desmatados 430 hectares. Ambiente aquático: fitoplâncton, peixes e vertebrados aquáticos, plantas, vetores de doença, biodiversidade em geral, animais, vegetação, perda de habitat, encarecimento de habitat. Reação da sociedade civil em relação à transposição do Rio São Francisco. A sociedade civil tomou uma posição contrária à transposição, defendendo alguns argumentos como: o Rio São Francisco está morrendo porque não tem mais mata ciliar, 95% já foi desmatado e já perdeu 75% de sua vegetação. Quase todo esgoto doméstico, industrial e hospitalar é jogado diretamente no rio. Projetos de irrigação intensiva e monocultura eliminam nascentes e pequenos riachos. A construção de barragens eliminou várias espécies de peixe, por isso ele precisa de um programa de revitalização para que volte a ser como antes. A transposição não garantirá água para a população necessitada, porque atenderá diretamente apenas parcela da população do semiárido. A água passará muito distante dos locais mais secos, onde a situação de seca é mais grave, como, por exemplo, a região do Inhamus. Serão deslocados de suas áreas agricultores familiares para a implementação de grandes projetos de irrigação, reforçando a concentração de renda e as desigualdades sociais. O governo federal não dispõe de recursos para fazer a transposição e a revitalização do rio ao mesmo tempo. O custo da transposição é altíssimo e se estenderá por vários anos. Um volume muito pequeno da água do São Francisco será utilizado para o abastecimento da população. O governo não tem um projeto consistente para os problemas do semiárido que garanta acesso e gestão adequada das águas. A transposição vai elevar o preço das tarifas de água e de luz da população, devido aos altos custos de operação e manutenção. O projeto implicará em investimentos que podem chegar a 10 bilhões.